el lugar donde solo Dios nos ve. ¿Sabe este lugar especial? Sobre ele vamos estar falando no dia de hoje e estamos juntas, Marina, Dani, Bruna, como Olá. les va? Muy bien, hola. E falando de este lugar tão especial, um lugar... Primeiro, vamos falar de algumas características deste lugar, ¿no? É um lugar acessível, fácil de encontrar e é para todas as ocasiões, é um refúgio para todo o que necessitamos. E assim, é só tão sencillo de buscar um lugar em sua casa, um lugar privado, um lugar onde você tenha assim mais tranquilidade, cerrar a porta e você já está neste lugar. Uhum. E é um lugar onde podemos ser sinceras, não, com Deus. Não necessitamos fingir, não? Podemos falar de todo lo que está dentro de nós outras, não? Não é uma oração religiosa, não? Pero é ser sincera, não? Hablar de verdade, quando estamos assim a sola, não, com Deus, podemos ser sinceras. Sí, não, y este lugar, ele es un lugar de deleite, de gozo, Uhum. así como dice la palabra, ¿no? Deleítate en el Señor y Él hará los deseos de tu corazón. En este lugar tenemos esta intimidad profunda que quando vamos mirar, daqui um ratito viene a resposta, né? Viene aquilo que estávamos pedindo, orando, porque estamos aí tão a gusto com Ele, não? E hoje vivemos um mundo onde todo é muito visto, não? Todos querem mostrar nas redes sociais, tudo é muito à vista. Pero quando encontramos esse lugar, não? Quando estamos nesse lugar, sabemos que ali no secreto temos, como Madiu, essa intimidade com nosso Deus, não? De estar ali e podemos ser nós outras mesmas, podemos estar ali, ser nós outras mesmas. Sem não? filtro. Sem filtros. Sem maquiagem, sem sem filtro, filtro. sem maquiagem, é nosso interior, não? Como Bruna disse, se desnudando delante de Deus para poder ir nos pés dele encontrá-lo que nós outras mais necessitamos, não? Sim, e é um lugar assim, né? Eu vejo assim. Quando eu estou falando com uma pessoa e eu derro todo, paro todo, que não é muito comum hoje dia, não? Falar com o celular, mas quando eu estou falando com uma pessoa e eu derro todo para falar com ela, paro. Eu creio que hasta a pessoa vê raro, não? Diga, cerra todo, diga. E coloco atenção, eu estou dando a esta pessoa o valor, porque eu sei que o que ela me vai dizer me vai ajudar, me vai agregar. Então, eu dou a ela este valor quando eu derroto. E este lugar é isso. É o lugar onde eu derro todo. Neste momento, a vida está aí, em aquele ritmo que já sabemos, pero eu vou a este lugar que eu elegi. Eu cierro a porta e eu estou dando esta atenção total, eu estou dando este valor total a Deus. Se uma pessoa já valora quando você derra todo para pôr atenção a ela, você crê que Deus quer? Quando você para todo e coloca esta atenção em Ele. É claro que Ele, imediatamente, Ele para, se inclina e te vê. E te escuta e sabe o clamor que vai mais allá de la boca. Não é assim? Porque sabemos que muitas das vezes a pessoa não vai encontrar a palavra perfeita, não vai encontrar não sabe expressar-se completamente. Ella vai da maneira que ela está, pero ella es acepta assim. E Com ele vai confiança. contestar, não? Com confiança, não? Sim. Porque ele não nos vai juzgar. Ele não vai quedar mirando como estamos falando. Ele não podemos entrar delante de Deus, não? Da presença de Deus com esta confiança, não? E às vezes essa pessoa que nos está vendo, às vezes não tem a nadie com quem platicar, falar, não? De seus problemas. Quizás se sente assim sola, está com tantas coisas em seu coração, pero como você falou, não? Se ella cierra a porta de seu quarto, de onde sea, e ella é sincera, ella habla com verdade, não? De todo o coração,
Deus está allí con ella, ¿no? E às vezes é o contrário, não? Às vezes essa pessoa, ela quando passa por alguma situação na vida de ela, algum momento difícil, ela quer falar com várias pessoas. Sim. Às vezes põe ela nas redes sociais, às vezes busca uma amiga, alguém para poder falar, queda reclamando. E antes não era assim. Antes, ela era uma mulher de oração. Sim, sim. Ela era uma mulher que ia para este lugar e resolvia seu problema com Deus. Pero conforme foi passando o tempo, alguma luta que ela passou, ou na resposta que ela não obtuvo, ela hoje habla, reclama, murmura, pero não regressa a esse lugar. Ela simplesmente deixa de ser esta mulher de oração, não há. Uma vez eu escutei algo que quedou assim gravado em meu coração. Uma pessoa muito querida falou, e isso eu trago para mim hasta hoje, que disse assim: transforma tus murmurações em oração. Quando eu escutei isso, eu, pronto, Já era. cambiei. E é verdade, é fácil a vezes murmurar, mas a vezes agarrarmos este tempo e dizer, não vou falar com quem resolve meu problema, é diferente. E isso traz uma transformação adentro de nós, não? Sí, hablando de murmuración, Maína estaba hablando de murmuración. Cuando murmuramos, entonces nosotras llevamos el problema o la situación, porque no necesariamente sería un problema, pero la situación llevamos a ella para un plan carnal. Y es sobre eso que yo quiero hablar, la mujer que lucha en el plano espiritual. Ella identifica la situación y ella sabe que ella no va a vencer esta situación en este plano ahí, carnal. Ella sabe. Ella sabe que murmuración, reclamación, acudir a amistades, acudir a consejos de internet, nada de eso va a solucionar, nada de eso va a traer una paz, como un refrigerio, una calma para ella. No va a producir frutos que ella necesita. Porque ella está luchando, ella llevó la situación para el plan carnal. Pero la mujer que ella tiene este momento en secreto con Dios, ella sabe llevar las situaciones para este plan. Entonces ella sube, ella no baja, ella sube las circunstancias para Dios. Entonces, cuando ella sube, ¿cuál es la consecuencia de llevar para Dios? Dios te va a escuchar, te va a proveer, porque Dios es proveedor. Él te va a dar la calma. Yo creo que la mayoría de ellas, como nosotras, ya tuvimos esta experiencia de entrar. Es solo leer salmos también. David tiene los salmos de David. Tiene mucho de eso. Entrar en la presencia de Dios. Y salir, que usted no sabe cómo, de dónde viene esta paz, de dónde viene esta certeza, ¿no? Porque usted llevó para el plan espiritual. Usted quitó, usted salió de esta locura aquí y elevó, alzó para Dios. Esto hace toda la diferencia, es un secreto. E hasta porque, hasta mesmo se entendermos isso, sabemos que os cielos mueve. A Bíblia diz assim, que o que determinarmos em la tierra será hecho en los cielos. Então, como eu penso, como eu hablo, los ángeles, los cielos empiezam aí a trabalhar a mi favor, porque eu estou determinando, eu estou confiando, eu estou creyendo, e aí eu empiezo a mover o mundo espiritual a mi favor. Então, imagina, temos o poder de aqui, de abaixo, mesmo não sendo nada, mesmo sendo tão pequenitas, mover os cielos a nosso favor, e Deus trabalha assim, não? Assim, Deus trabalha dessa maneira, mas e às vezes a pessoa não vê o que ela está passando. Talvez a pessoa, talvez nada vê seu dolor, nada vê suas lutas, nada está vendo suas lágrimas, não? Pero Deus, ele vê todo. Ele está vendo suas orações, não? Ele está vendo a oração, a perseverança, a confiança dessa pessoa, e ele a seu momento, ele honra. O que estamos falando aqui, que independente da situação, a pessoa não pode deixar de ser essa mulher de oração, não? Esta mulher de oração que antes ela era ou ela nunca foi e ela pode passar a ser a partir deste momento, não? Sí, y Bruna, traer, por ejemplo, todo para Dios, los mínimos detalles. Hablando así, parece que
solo circunstâncias grandes, problemas, então eu vou para este lugar em secreto, não cerrar a porta para falar com Deus, pero não cada detalhe. Eu apresento a Ele toda uma vida. É uma situação financeira, como manejar bem. Eu quizás no dispongo de mucha, de uma economia assim grande, pero eu agarro aquilo que tenho, presento para Deus ajudar-me, a família, não? Isso é muito importante. E uma coisa que você falou muito importante é que a mulher que está nesse plano espiritual, ela tem uma vida de oração, não? Como você está falando, e ela não espera venir solamente os problemas para que ela empiece a orar. Não? Ela ora todos os dias, como você falou, em coisas pequenas, com sua família, em cada detalhe de sua vida. Sim. Antes ella consulta a Deus, não? Não só em problemas, não? Exatamente, sim. E isso é muito importante. Né? Eu me acuerdo assim, falando de mim, quando queríamos ganhar nossa mamá, não? Minha mamá era uma pessoa muito difícil, era uma pessoa muito... Ela sabe aquela pessoa que todo... pero... não penso assim, não veo assim. Então, sempre eu deixava... E isso eu fui saber depois. Eu deixava, por exemplo, o periódico, não? Allá, e eu falava, ela vai ver. E ela nunca tocava em mim. Em me parecer, ela nunca tocava. Pero depois eu fui a saber que ela abria, leía e deixava exatamente como estava para que eu não supiera. Pero ella não aceitava nada. Conselhos, invitações, nada. Ella não aceitava. Então, eu falei com minha irmã. Eu falei assim, ok. Então, se há tanta resistência, eu sei que é portas cerradas, rodillas no piso, esta resistência vai cair. E assim foi. Foram muitos meses tentando falar e fazer minha mamãe chegar a esta consciência que não teve resultado. Pero quando fuimos orar em la madrugada com as rodillas no piso, prontamente minha mamãe chegou. Então, que lugar é este? Que poder há neste lugar? Será que hemos acudido a este lugar? Porque nos dias de hoje, todo coopera para que uno não chegue aí. E aunque ele é acessível, aunque ele é fácil este lugar, é só elegir um lugar, cerrar a porta, é um lugar cada vez mais... Parece que quando uno se vai acercando a este lugar, parece que acontece um montão de coisas para que você não vá, porque vino a resposta para nós e nos quedamos muito felizes. O que passou em secreto se tornou um testemunho, não? Não, e eu imagino que no momento que vocês estavam passando por essa situação, vindo na dúvida, não? E ele medo que nunca ia passar o que vocês tanto queriam, porque a coisa não é apenas a mulher ser de oração, é o que ela passa naquele momento que ela está orando. Porque muitas das vezes não está em oração, está lutando ali com Deus, mas não vê a resposta, não? Então, tem que haver aquela confiança, uno não pode deixar de confiar, essa perseverança, e é bueno isso, porque quando passamos por essa situação de estar em oração e às vezes não ver a resposta de Deus, é quando temos nossas maiores experiências com Deus. Então, eu imagino que foi a experiência que vocês tiveram que ter de confiar e crer que aunque com seus olhos eles não estavam vendo nada acontecer, pero a conversão desse momento ia passar, não? Exatamente, é crer assim. E é sobre isso que queremos falar agora, não? O caráter que se forma em lo secreto. Mientras estamos en el proceso de esta comunicación, de esta intimidad con Dios, mucha cosa nos es enseñada. No es solo obtener la respuesta. Mientras yo oraba por mi mamá y mi hermano también oraba por cada uno en su pieza, cada uno en su recámara, mientras orábamos, no fue solo la respuesta que llegó, pero todo el que se aprende. Não se aprende a confiar, como você bem mencionou, se aprende a perseverar, porque parece al instante que todo, oh meu Deus, mientras orávamos, minha mamá se ponia pior, e sabe, orávamos na madrugada e ela despertava e dizia, ela despertava, e nossas habitações eram lejos de ela, pero ela despertava e dizia,
que pasa? hacen? ¿Qué están haciendo? Orando a esta hora, ¿qué están haciendo? Y mi papá, déjalos, ellos tienen los propósitos de ellos. Entonces, todo eso, ¿no? La perseverancia, la comunión, todo lo que usted va desarrollando el camino. Sí. Esto es muy importante, no es solo claro que el testimonio es lo que queremos, pero todo el proceso es lo que te fortalece, ¿no? Sí. Para después seguir. E hay muitas mulheres em la igreja que passam por isso, não? Às vezes platicamos e ella habla, pero estou orando, pero não passa nada, pero hay que perseverar, não? É uma das coisas mais importantes, é esta confiança, é a perseverança, porque há coisas que oramos e de pronto recebemos, não? Pero há coisas que não, que uno tem que perseverar. Ella vai chegar em la casa, está todo, Igual. como você falou, orou e a coisa sigue igual, Sigue. ou às vezes pior. É. Pero ella tiene que confiar, creer, ¿no? En las promesas de Dios, ¿no? Y hablar, cuando hablamos, estamos confiantes que alguien nos está escuchando, ¿no? Es que yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, nuestras amigas nos están escuchando. Sí. Cuando yo hablo con Dios, yo estoy segura que este Señor que me va a dar la respuesta, que me va a tranquilizar. A veces es como hablamos, la respuesta no viene de inmediato, mas hay un poder tão grande que la respuesta viene adentro. Sabe aquela certeza que tú dices, sim, graças a Deus, isso vai sair bem. Não mirei nada. No aconteció nada. No aconteció. Pero adentro ya. Pero el mover de la oración es tan fuerte que Sí. ya empieza adentro. Ya empieza yo a ser más confiante. Ya empieza yo a tener paz. Ya empieza yo a mirar. Cuando pasar vai ser assim. Quando eu contar mi testemunho será assim. Não passou nada afuera. Mas adentro já La criou uma certeza. força que uno solo consigue com esta intimidade com Deus. Não? Assim, e ella não cambia, não? Ella não cambia. Ella tá passando por aquela situação, pero às vezes é Ella e Deus, nada percebe. Ela sigue passando, ella sigue sendo aquela persona guerreira, naquela persona fuerte, Com as uma pessoas sorrisa. com uma sorrisa hermosa. Ou seja, ella transmite paz. Ela está aí na guerra, solo ella e Deus sabe o que ella está passando, pero ella transmite paz, exatamente por essa certeza que ella tem, não? E hablando de isso, eu não puedo deixar de falar aqui um testemunho, uma experiência que eu passei muito forte, não? Quando eu tinha 11 anos, meus papais já eram da igreja, não? Meus papais são da igreja desde quando eu era muito chiquita. Então, e eles tinham um casamento muito bendecido, não? Graças a Deus, eu tive o privilégio de crescer em um lugar cristiano, meus papais sempre aí na fé. Só que eles passaram em um momento, quando eu tinha como meus 11 anos, eles passaram por um momento de separação, não? Eles passaram na situação, meu papá conheceu uma pessoa, traicionou minha mamãe e se foi da casa. Então, imagina, não? Uma pessoa que é de Deus, que está ali lutando com Deus e vê seu casamento aí que era um exemplo, e de repente venir todo abaixo, não? Então, solo Deus sabe a luta que minha mamãe passou, não? Pero eu já não era uma ninha, eu tinha 11 anos, eu vi ali, presenciei tudo que ela passou, o dolor de ela, a luta de ela. Então, quando ele se foi, e antes de ir, eram muitos pleitos, muitas palavras que ele falava para ela, para poder ofender. Então, eu estava comentando que muitas das vezes hoje passa muito, as pessoas elas falam muito assim, elas já se casam pensando, se eu caso, não é problema, me separo. E quando há discussões assim, ela comenta com alguma amiga, às vezes ela fala, não, abandona este homem não te merece, sai dessa situação. Hoje em dia é muito difícil ver uma pessoa que habla, não, é meu casamento, é meu matrimônio, eu vou lutar por ele, não? Então, foi o que minha mamãe isso, eu sei que foi a fé de ella, não? Cada tem sua experiência, cada passa por sua situação, mas o que eu quero falar aqui é exatamente disso. Por quê? Porque ella passou por essa situação, ella sofreu, não? Imagina ver seu esposo fora de casa, só Deus sabe a situação que passamos aí com ella, pero em
todo momento, eu não veia minha mamãe reclamando, eu não veia a Edia chorando, desesperada, hablando, às vezes, está de meu papá, não, porque muitas mulheres se separam e hablam com os filhos, não, mira o que seu papá isso e todo, não. Todo o tempo, minha mamãe vivia como se meu papá estivesse na casa. E ela servia a Deus. Ella levou para o plano espiritual. E ella, para as pessoas que lá viam, muitas nem sabem o que passou, nem se enteraram. Por quê? Porque a aparência de ella era a mesma. Ella mostrava que é pessoa forte, ella mostrava que é pessoa de oração, aquela mulher perseverante, não? Ella seguia ajudando as pessoas que passavam por a mesma situação, pero quando chegava adentro da casa, quantas foram as vezes que na madrugada eu despertei com minha mamãe já chorando, sabe? Pero clamando, orando. La casa, o quarto de ella parecia que se tornou um quarto de guerra, porque afuera ella mostrava força, pero adentro, em aquele lugar que ella reservou para ella, Deus, portas cerradas, ela estava ali clamando, cobrando de Deus, porque ella confiava. E imagina tudo que passou na cabeça de ella. Será que não quis venir a dúvida, o medo, ou hasta pensar em desistir? Pero não, ela tuvo ali onde eu vou lutar por meu casamento. Então, era isso que eu queria comentar, não? Essa experiência, porque é muito forte, não? Quando a pessoa, independente de lo que ela está passando, não, nada estava vendo as lágrimas de ella, o dolor de ella, pero ela lutou. E que passou que isso que era então ella lutou ali com Deus, ella orou, foi essa mulher de oração, não? Ella chorou, derramou suas lágrimas e logo passou um tempo, meu papá regressou, não? Houve arrependimento, porque houve um arrependimento, não? Houve perdão, porque ella teve que perdonar, e hoje em dia são como se fossem uma pareja de namorados, não? De noivos, graças a Deus, eu creio que esse ano eles cumprem 45 anos de casado. Então, assim, você vê essa diferença, não? E eu cresci vendo isso, não? Eu penso que o maior legado, que minha mamãe me pudo deixar foi este exemplo de ser uma mulher de oração, de independente da situação que uno esteja passando, sempre, nunca deixar isso pesar em nós outros, não? Por quê? Porque simplesmente uno, quando é de oração, uno confia em Deus e tem a certeza que no momento certo, Deus ele vai bendecir. Isso não vem na resposta, eu vou seguir confiando, porque eu sou uma mulher de oração, aunque verdade? tarde. Aunque que a veces parece, ¿no? Pero Dios sabe el proceso, Él sabe el momento correcto de que Él te responda. Él sabe todo lo que uno necesita pasar, este tiempo de madurez, este tiempo de aprendizaje, Él sabe que es necesario, ¿no? Y que Dani estaba hablando del legado, este ejemplo, este testimonio, esta herencia, ¿no? Muchas veces, Bruna, padres quieren dejar lo mejor para su hijo a nivel físico, que no está mal, no está mal. Dejar lo mejor a nivel financiero, dejar ¿cómo se dice? No es testamento, la herencia, una herencia de casas, ¿no? Y lucha mucho para que su hijo no venga a sufrir lo que él sufrió, ella sufrió. Pero ahí está. No llega a dejar un legado de una vida con Dios, un legado de cuando usted necesita una referencia de sus papás, la referencia es esta. Él tenía todo lo que tenía porque ele tinha esta vida com Deus. E é este exemplo que me move, não? O que você vê aqui com esta história, não? De Edia, o que mais marcou a Edia foi isso, não? Neste processo de sua mamá, não? Ella, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E isso é muito importante, não? Às vezes, nós outras, um exemplo, não temos filhos, não? Pero há sempre pessoas que nos estão observando, não? E quando reaccionamos desta maneira, em oração, em confiança a Deus, estamos dando este exemplo, não? Seja para nossa família, para nossas amigas. Então, isso é muito importante, deixar este exemplo, não? De fé, de perseverança, porque quando somos mulheres de oração, temos esta força, não? E isso passa para quem está cerca de nós. Totalmente. Não? E que me chamou a atenção é que Dani disse assim, Edia, nadie sabia o que estava passando. Sim. Era, ella
estava uma guerra aí adentro, sujo, pero nadie sabia. Não era que ela não estava sendo sincera, não era que ela estava faking, não era que ela estava pretendendo ser alguém que ela não era. Não. É que quando você entra em la presencia, puertas cerradas, você recebe um alimento tão forte que te alimenta a ti. E você consegue dar. Você passa a ser uma fuente em meio de guerras. Comentando o testemunho de sua mamã, você nos comentava que ella conseguia aconselhar pessoas que estavam passando por el mesmo problema, na mesma situação, e ella firme, porque ella sabia que o que Deus estava alimentando a ella estava dando, ella era um testemunho verdadeiro que salva a vida. Seguramente as pessoas que sua mamã aconselhou, seguramente elas também chegaram a ter seu testemunho. E Carla, e tem um versículo em Provérbios que diz: fuerza e dignidade são suas vestiduras e sorrir ao futuro, não? Ou seja, era exatamente o que ela passava. Ela seguia orientando as pessoas porque em seu coração, aunque com seus olhos ela não estava vendo meu papá em la casa, mas em seu coração ela tinha a certeza que Deus é fiel e que ele já estava em la casa. Era a certeza que ela tinha, não? Então, assim acontece. Quando a mulher já confia no propósito de Deus, independente da situação que ela está passando, ela não perde essa paz, essa alegria, essa confiança, porque ela tem a certeza que a bendição vendrá, não? Sim, e porque esta intimidade com Deus, esta oração, nos hace salir do mundo físico. É como quando, é que nem o avião, quando sai da terra e vai assim às nuvens, ao céu, tu consegue mirar allá de arriba as coisas para abaixo. E aí tu consegue mirar, está chiquita esta situação, já não me aflige, já não me vai dañar, porque salimos do campo físico e entramos em el campo espiritual, e aí em el campo espiritual temos tudo que viene del espírito. O que viene del espírito? A certeza, a paz, a alegria. Então, tu se torna uma pessoa diferenciada em el meio de las outras, porque vivemos neste espírito. Estamos aqui na terra, carne e hueso, pero estamos em el mundo espiritual e conseguimos mirar as coisas como o espírito vê. E aí conseguimos a força que precisamos, não? Sim, é certo. E Deus, ele só quer este momento, esta sinceridade. Porque pensando nisto, que quando hablamos deste momento de portas cerradas, sabemos que é um momento de oração. A mulher que ora. A força desta mulher que ora, não? E muitas das vezes vemos pessoas que nos dizem, pero é que eu não sei orar. Eu não sei como. Muita coisa me acusa, muita coisa. Então, para que eu não sofra estas acusações, melhor eu não oro. Não, melhor, a vezes só alço mis ojos a los cielos e intento conectar-me com Deus em la natureza. Por isso, muita gente, quando está em la natureza, siente esta força, porque todo esto é criação de Deus, pero ela não consegue conectar em oração. E eu posso dizer, orar é simplesmente falar. Deus não te juzga. Deus não te condena. Ele não, quando nos acercamos a ele não pensa assim, já vem ella com este e este problema. Não, ele não nos, ao contrário, ele não juzga, ele se sente super feliz neste momento de que uno deixou todo para falar com ele. E é entender, falar com ele é entender esta dependência. Donde eu já não puedo, já não puedo, então eu vou a ele e tenho esta dependência. Não sei orar, hable sinceramente, diga o que está passando, diga o que está passando adentro, diga o que está passando, o dolor, la debilidade, o que já uno não pode mais, e quizás você era assim e deixou de serlo. Então, hoje, ahorita mesmo, mire para aquela porta em sua casa e já diga, é aí. É para aí que eu vou correr. Porque nós estamos falando de uma atitude que tem respostas, que tem testemunho. Você vai para este lugar e Deus, Ele vai
ele já vê você correndo para esse lugar, ele já vai para já encontrar contigo. E incluso este lugar secreto também pode ser nossa mente, é escondite, não? Então, podemos falar com Deus em nossa mente, estamos aí arreglando nossas coisas, os trastes, limpiando, em el carro, hacemos do lugar que estamos um lugar secreto, um lugar onde estamos conectados com Deus, verdade? Assim é, esse lugar pode ser qualquer lugar, não é necessariamente só lá dentro da casa. Em qualquer momento, no trabalho, afuera, na situação que ella passe, ella cozinhando, fazendo sua comidita para sua família, planchando, qualquer momento ella pode fazer essa oração, não? E estuvimos falando sobre este versículo que eu quero deixar aqui para vocês, um versículo poderoso que muita gente conhece, pero é mais allá de conhecer. Vamos a praticar las que já hacen com mais certeza, com mais perseverança, e las que deixaram de hacer ou nunca hicieron, passar a hacer. Mas tu, quando ores, entra em tu aposento, em tu recámara, cierra la puerta, ora a tu Padre que está em secreto. E tu Padre que vê em lo secreto, te recompensará em público, que é o testemunho, não? Que está em Mateus 6:6. Incluso em Mateus 6, um pouquinho mais para adelante, tem lá a oração do Padre Nuestro. A vezes a pessoa diz, no sé orar, o Senhor Jesus já pensou nisso. E nos deixou um exemplo de uma oração que você pode começar acercando-se haciendo esta oração, se você não sabe todavia usar suas próprias palavras, pero um coração sincero é todo lo que ele necessita. Então, vamos empezar a elegir este lugar, cerrar nuestra puerta y tener nuestro testimonio, porque sí, usted va a hacer este testimonio para todas las personas y va a dejar este legado para su familia. Y nos quedamos aqui, hoje passou rápido, nos quedamos aqui no dia de hoje, pero acompanhe-nos em nossas redes sociais, Bruna. Sí, usted nos puede acompañar, nos seguir por nuestro Instagram, que es Pod con Ellas, y también por YouTube y Spotify, que es Podcast con Ellas. Comparta com suas amigas, com seus familiares, deje seus comentários, porque é muito importante, não? E nos quedamos aqui com o Podcast con Ellas, pero mañana regresamos a las 6. Bye.